Começa agora mais um episódio da 9ª temporada do EsferaCast, o videocast que dá o tom aos assuntos de maior destaque do país. Neste episódio, você acompanha uma entrevista com o deputado federal Marcos Pereira. Não tenho dúvidas que quanto menos Estado, o Estado no tamanho ideal. Eu não sou adepto do Estado mínimo, mas também não sou adepto da teoria do Estado poderoso, o Estado intervencionista. Eu acho que quanto mais a gente tiver o setor privado envolvido nas concessões, nos investimentos, na infraestrutura, melhor, porque o setor privado é mais eficiente, né? Considerado um dos principais articuladores da Câmara dos Deputados, ele é presidente nacional do Republicanos e pode ser o próximo presidente da casa. A conversa que você vai escutar foi conduzida pelo jornalista Anselmo Crespo, da CNN Portugal. Todos os episódios desta temporada estarão disponíveis com legenda nas nossas plataformas. Deputado, muito obrigado. Eu vou começar com uma pergunta muito simples. É um dos nomes possíveis para ser o próximo Presidente da Câmara. O que é que faz de si melhor Presidente de Câmara que os seus outros colegas deputados? Os meus colegas são maravilhosos. Eu acho que quem me conhece sabe que eu sou um cara extremamente previsível e acho que a gente precisa ter um pouco de previsibilidade na pauta, na condução dos trabalhos. Então, eu tenho colocado isso à disposição dos meus colegas para poder ser avaliado por eles. A eleição está muito longe ainda, fevereiro do ano que vem, 2025. Portanto, acho que a gente tem muito tempo ainda para discutir o tema. Mas eu estou bastante animado com a possibilidade de poder ser o presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, que muito me honraria. O presidente Artur Lira dizia-me há pouco que ainda não tinha uma decisão tomada sobre qual dos candidatos indicar. Que gostava de contar com o apoio dele? Eu tenho um compromisso com o Artur Lira, ele tem um compromisso comigo. Eu acho que a gente tem todas as condições de avançar. Por óbvio que você ter o apoio do presidente atual da Câmara é muito importante. E, obviamente, que ele tem o tempo dele, ele tem a métrica dele, como ele vai avaliar isso. Mas eu estou muito confiante de que a gente possa ter o apoio dele, sim. O senhor já esteve envolvido em várias reformas importantes no Brasil. Vamos olhar para a frente. Qual é, neste momento, a maior prioridade? Qual é a reforma mais importante que o Brasil precisa neste momento? Nós acabamos de aprovar no final do ano passado e promulgar a mudança na Constituição brasileira que nós chamamos de reforma tributária. A reforma tributária é a mais importante de todas as reformas. No nosso sistema tributário, cobrança de impostos é muito confuso. E agora nós estamos, a Câmara está debruçada sobre a regulamentação desta reforma, porque ela foi feita no âmbito constitucional e nós vamos agora discutir no âmbito legal, no âmbito de lei, no projetos de lei. Portanto, eu penso que no primeiro momento o mais importante é aprovar a regulamentação da reforma tributária. Num outro momento, a gente precisaria discutir um pouco mais a reforma administrativa, já que já fizemos uma reforma previdenciária em 2019, bastante recente. Então, eu diria que essas são as três principais reformas. A previdenciária, que foi feita em 2019, a tributária, que foi feita no ano passado e agora precisa ser regulamentada, e, por fim, uma reforma administrativa. E algumas dessas reformas, presumo, são importantes para dar um boost à economia brasileira, para dar um empurrão à economia brasileira. O que é que falta à economia brasileira para ela poder voltar a crescer, como já cresceu no passado? Eu acho que falta uma economia mais pujante, um projeto econômico mais pujante. Por óbvio que dessas reformas, a mais importante para impulsionar a economia é a reforma tributária, como eu mencionei, porque o nosso sistema tributário é muito confuso, gera insegurança, gera instabilidade, e quanto mais estabilidade, quanto mais segurança jurídica nós tivermos, é melhor para o ambiente de negócios para atrair investimentos. Portanto, não é a reforma, nem a previdenciária, nem a administrativa que vai fazer isso. Essas duas reformas, administrativa e previdenciária, mandam uma mensagem, um recado para o mercado,
de que há uma austeridade nos gastos públicos, mas para poder alavancar a economia é a tributária. Acha que a economia brasileira precisa de menos Estado e mais iniciativa privada? Não tenho dúvidas que quanto menos Estado, o Estado no tamanho ideal. Eu não sou adepto do Estado mínimo, mas também não sou adepto da teoria do Estado poderoso, o Estado intervencionista. Eu acho que quanto mais a gente tiver o setor privado envolvido nas concessões, nos investimentos, na infraestrutura, melhor, porque o setor privado é mais eficiente, né? E mais barato, inclusive. Eu já ouvi criticar e lamentar aquilo que chamamos vulgarmente a judicialização da política. A minha pergunta é esta: acha que há inocentes nessa judicialização da política, ou há uns mais culpados que outros? A sua pergunta dialoga com o tema meu do mestrado em Direito Constitucional. O grande problema da judicialização da política são os próprios políticos, porque a grande maioria das ações constitucionais que são propostas na Suprema Corte Brasileira são propostas por partidos políticos. Esses partidos, via de regra, com menor representação, eles, quando perdem o debate no parlamento, acabam indo à justiça. E isso dá margem para que o Supremo, no caso no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, possa decidir em temas que deveriam ser decididos pela política. Então, eu acho que o grande problema da judicialização da política é a própria política. Está nos políticos. Mas a política deve agir no sentido de impedir os tribunais, neste caso o Supremo, de ter essa ação política? Não, você não tem como impedir, porque isso é constitucional e é previsto. Quando você provoca... Pode haver mudanças constitucionais. Pois é, quando você provoca a Suprema Corte, então eles têm que dar uma resposta. Não há porquê, pelo artigo 5º da nossa Constituição brasileira, o judiciário não pode negar a prestação do serviço jurisdicional. Portanto, uma vez que eles são provocados, eles têm que dar uma resposta. E o problema é como vem essa resposta, a forma que vem essa resposta. Então, eu não vejo por que a política mudar esse sistema. O que deveria acontecer é uma educação mental na cabeça dos políticos, dos presidentes de partidos, dos deputados, dos senadores, dessas representações de minoria, para evitar judicializar. Como é que avalia neste momento a relação entre o poder legislativo e o poder executivo? A relação é uma relação de cordialidade, mas não é uma relação, vamos dizer assim, muito próxima, porque o parlamento é um parlamento de centro-direita e o executivo é um governo de esquerda. Há 2 governos, na prática, no Brasil? Pode ser que sim. É isso que na prática está acontecendo? Na prática pode ser que sim, porque o parlamento se fortaleceu muito nos últimos 20 anos. E, obviamente, como a nossa Constituição dá, no final do dia, a palavra final ao parlamento, então o governo precisaria entender e compreender esses fatos. 3 perguntas finais para resposta muito rápida. Qual é o poder brasileiro que acha que merece mais atenção, que devia ser o foco e a prioridade neste momento? O poder legislativo, não tenha dúvida. Nós temos 513 deputados, 81 senadores, todos votados pela população brasileira, e este é o poder moderador desde a Constituição de 1988, quando o país migrou de um sistema mais ditatorial, de um sistema militar, para a democracia. Entre a saúde, a educação e a segurança pública, qual é que acha que devia ser a primeira prioridade ou a principal prioridade do governo Lula? Segurança pública. É um problema neste momento. É um problema seríssimo que nós temos. E vê alguma forma, já respondeu um bocadinho a isto no fundo há pouco, vê alguma forma de se resolver o problema da estagnação económica no Brasil? A gente precisa dar credibilidade, dar segurança jurídica, previsibilidade, competitividade, para que as empresas que estão instaladas no Brasil possam gerar emprego e renda. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Não se esqueça de nos seguir aqui na plataforma e nos outros canais da Esfera Brasil para conferir nosso conteúdo diário. Os links estão aqui na descrição. Até a próxima!